Olá, que bom ter você aqui comigo mais uma vez. Hoje eu trouxe uma história que vai mexer com o seu coração de um jeito que você não espera. Imagina a cena. Uma mulher tímida que nunca teve coragem de arriscar o coração, trabalhando todos os dias ao lado de um homem que parece inatingível. Ela esconde o que sente, ele esconde o que precisa. E então, uma tempestade, um elevador parado, e de repente, não há mais para onde fugir. O que acontece quando duas pessoas que passaram anos se protegendo são forçadas a se ver de verdade? E mais importante, o que acontece quando ele finalmente decide parar de ter medo e arriscar tudo na frente de todos? Antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora para não perder as próximas histórias. E me conta aqui nos comentários, você está ouvindo enquanto faz o jantar? Relaxando depois do trabalho? Ou quem sabe organizando a casa? Escreve aí embaixo, adoro saber. Bom, agora vem comigo que essa história está só começando. O despertador tocou às 6 da manhã, como todos os dias. E Lia Azevedo abriu os olhos com aquela sensação que já conhecia bem. O frio na barriga, a ansiedade que começava antes mesmo de ela colocar os pés no chão. Não era medo do trabalho, isso ela amava. Era medo dele, ou melhor, medo do que sentia quando estava perto dele. Respirou fundo, afastou o cobertor e foi para o banheiro do seu apartamento pequeno, mas arrumado com o carinho de quem fez daquele lugar um lar, mesmo estando longe de casa. Longe de Juiz de Fora, longe dos pais, longe da vida simples que conhecia. São Paulo era grande, barulhenta, assustadora às vezes, mas também era o lugar onde ela tinha construído algo só seu. 2 anos atrás, quando saiu da casa dos pais pela primeira vez na vida, aos 24 anos, todo mundo achou que ela não ia aguentar. Lia é tímida demais, diziam. Lia não consegue falar com estranhos, comentavam. Como é que ela vai sobreviver sozinha numa cidade como São Paulo? Mas ela tinha aguentado, tinha conseguido o emprego na Montenegro Investimentos, tinha alugado o apartamento, tinha aprendido a andar de metrô, a pedir comida, a existir naquele lugar imenso sem se perder completamente. Tomou banho rápido, o chuveiro quente ajudando a acalmar os nervos que sempre apareciam de manhã. Escolheu a roupa com cuidado, como fazia todos os dias. Blusa social branca, saia preta na altura do joelho, sapato de salto baixo e confortável. Nada chamativo, nada que fizesse alguém olhar 2 vezes. Era assim que ela gostava. Invisível, segura na invisibilidade. Passou uma maquiagem leve, apenas o suficiente para não parecer cansada. Prendeu o cabelo castanho escuro num coque baixo e pegou a bolsa. 7h10 da manhã. Tempo suficiente para tomar o metrô, comprar um café no caminho e chegar ao escritório 15 minutos antes do expediente oficial começar. Ela sempre chegava cedo. Sempre. Não porque fosse obrigada, mas porque gostava de ter aqueles minutos de silêncio antes de todo mundo chegar, antes de ter que sorrir, cumprimentar, fingir que estava tudo bem quando o coração dela batia descompassado só de pensar que ia vê-lo. O trajeto de metrô foi o de sempre, lotado, barulhento, gente empurrando gente, todo mundo com pressa, todo mundo cansado antes mesmo do dia começar. Lia segurou firme na barra de apoio, os olhos fixos no celular, lendo as notícias sem realmente prestar atenção. A mente dela já estava lá. No 42º andar do prédio mais imponente da Avenida Paulista, no escritório de vidro e aço onde trabalhava, na mesa dela que ficava estrategicamente posicionada na frente da porta dele, secretária executiva. Era o título no crachá, era o que ela fazia todos os dias. Organizava a agenda de Fabrício Montenegro, atendia ligações, filtrava e-mails, coordenava reuniões, garantia que tudo funcionasse perfeitamente para que ele pudesse focar no que importava. Gerir uma empresa bilionária de investimentos não era pouca coisa, e ela sabia, no fundo, que era boa no que fazia. Excelente até. Nos 2 anos que estava ali, nunca tinha cometido um erro sequer, nunca tinha esquecido um compromisso, nunca tinha deixado passar um detalhe importante. Ele confiava nela, isso era óbvio. Mas confiança era uma coisa. O que ela sentia era outra completamente diferente.
Desceu na estação, subiu as escadas rolantes, saiu para a avenida já movimentada mesmo às 8 da manhã. O prédio da Montenegro Investimentos era impossível de não ver. Vidro espelhado, 50 andares, imponente como tudo que pertencia àquela família. Mostrou o crachá na portaria. Cumprimentou o segurança com um aceno tímido. Entrou no elevador com mais 3 pessoas que ela reconhecia de vista, mas com quem nunca tinha trocado mais que um bom dia. Apertou o botão do 42º andar e respirou fundo enquanto subia. Quando as portas se abriram, ela saiu e caminhou pelo corredor silencioso até a área executiva. Sua mesa estava exatamente como tinha deixado na noite anterior. Computador desligado, agenda impressa ao lado, canetas organizadas, tudo no lugar. Ligou o computador, colocou a bolsa embaixo da mesa, ajeitou a cadeira. A porta do escritório dele estava fechada, como sempre estava quando ela chegava. Ele chegava às 9 em ponto. Nunca 1 minuto antes, nunca 1 minuto depois. Pontualidade era uma das características que ela tinha aprendido a admirar nele, entre tantas outras que não deveria. Abriu o e-mail, começou a revisar os compromissos do dia. Reunião às 10 com o conselho, almoço com investidores às 12:30, ligação internacional às 3 da tarde, outra reunião às 5. Dia cheio, como quase todos eram. Imprimiu os documentos que ele ia precisar, organizou as pastas, preparou tudo para que quando ele chegasse bastasse sentar e começar. Era nisso que ela era boa. Antecipar, prever, garantir que nada faltasse. O relógio marcou 8h40, quando Amanda apareceu. Amanda Souza, assistente do departamento financeiro, extrovertida, animada, tudo que Lia não era. Tinham começado na empresa na mesma semana, 2 anos atrás, e de alguma forma tinham virado amigas. Ou melhor, Amanda tinha decidido que seriam amigas, e Lia não tinha conseguido recusar a insistência calorosa dela. Bom dia, Li. Amanda se jogou na cadeira de visitas ao lado da mesa dela, sorriso largo no rosto. Sobreviveu ao metrô lotado de novo? Lia sorriu de volta, um sorriso pequeno, mas genuíno. Sobrevivi. E você, conseguiu acordar na hora ou dormiu no alarme de novo? Amanda riu. Dormi, óbvio, mas cheguei, então tá valendo. Ela olhou para a porta fechada do escritório de Fabrício. Ele ainda não chegou? Lia sentiu o coração apertar só de ouvir a pergunta. Não. Chega às 9. Amanda revirou os olhos. Claro que chega, pontual como um relógio suíço. Esse homem não sabe o que é relaxar, né? Lia não respondeu. Não sabia o que dizer. Sim, ele era pontual. Sim, ele era sério, focado, intenso. Mas também tinha momentos, pequenos momentos que ela guardava como tesouros, em que via algo diferente. Um sorriso rápido quando algo dava certo. Um obrigado sincero quando ela resolvia um problema. Um olhar que durava 1 segundo a mais que o necessário e que fazia ela esquecer como respirar. Você tá bem? Amanda a estudou com aqueles olhos espertos que não perdiam nada. Tá com cara de cansada. Lia desviou o olhar. Tô bem, só dormi mal. Não era mentira. Tinha dormido mal. Tinha sonhado com ele de novo, acordado no meio da noite com o coração acelerado. Irritada consigo mesma por não conseguir controlar nem os próprios sonhos. Amanda continuou olhando, mas não insistiu. Se precisar conversar, você sabe onde me achar. Deu um aperto carinhoso no braço de Lia e se levantou. Bom trabalho, amiga. A gente se vê no almoço? Lia assentiu. Claro. Amanda foi embora, e ela ficou sozinha de novo. Sozinha com o computador, a agenda, os pensamentos que não deveria ter. Olhou para a porta fechada e respirou fundo. Mais um dia. Mais um dia fingindo que estava tudo bem, que ela era apenas a secretária eficiente, que não passava as noites pensando nele, que não sentia o estômago revirar toda vez que ele entrava na sala. 9 horas em ponto. Ela ouviu os passos antes de ver. Passos firmes, decididos, passos de alguém que sabia exatamente para onde estava indo. Olhou para cima e lá estava ele. Fabrício Montenegro. Terno cinza escuro impecável, gravata azul marinho, cabelo castanho escuro perfeitamente arrumado, aqueles olhos castanhos profundos que pareciam ver através de tudo.
Ele era alto, ombros largos, presença que preenchia qualquer ambiente que entrava. Aos 34 anos, era um dos CEOs mais jovens e bem-sucedidos do país. E parecia. Confiança em cada movimento, inteligência afiada, intensidade que intimidava a maioria das pessoas. Mas nunca tinha sido cruel, nunca tinha sido injusto. Lia sabia disso porque tinha observado, porque tinha prestado atenção em cada interação dele nos últimos 2 anos. Ele era exigente, sim, tinha padrões altíssimos, mas também era justo, reconhecia o trabalho bem feito, pagava bem, tratava todos com respeito. Ela nunca tinha visto ele gritar com ninguém, nunca tinha visto ele humilhar alguém. E isso, de alguma forma, tornava tudo pior. Porque se ele fosse um chefe horrível, seria mais fácil não sentir o que sentia. Bom dia, Lia. A voz dele era grave, controlada, profissional, sempre profissional. Bom dia, Sr. Montenegro. Ela manteve o tom firme, mesmo com o coração batendo rápido demais. Sua agenda está na mesa, os documentos para a reunião das 10 já estão organizados e o café que pediu ontem já foi preparado. Ele assentiu. Aquele aceno pequeno que significava aprovação. Obrigado. 2 segundos de olhar direto, 2 segundos em que ela sentiu que o mundo parava. E então, ele entrou no escritório e fechou a porta. Lia soltou o ar que não sabia que estava segurando. As mãos tremiam levemente. Então, ela as colocou no colo, pressionou os dedos uns contra os outros até a tremedeira passar. Isso era ridículo. Ela sabia que era. Ele era o chefe dela. Ela era a secretária. Fim. Não havia espaço para mais nada. Não havia possibilidade de mais nada. E mesmo que houvesse, ela não seria a pessoa certa. Não para alguém como ele. As horas passaram como sempre passavam. Ela atendeu ligações, organizou arquivos, coordenou a logística da reunião. Às 10h15 levou café fresco para a sala de reuniões onde ele estava com o conselho. Entrou silenciosamente, colocou a bandeja na mesa lateral e ia sair quando ouviu. Obrigado, Lia. Ela olhou. Ele estava sentado na cabeceira da mesa, cercado de homens mais velhos que o observavam com mistura de respeito e inveja, e tinha parado a reunião só para agradecer. De nada, senhor. Saiu antes que alguém pudesse ver o rubor subindo no rosto dela. De volta à mesa, afundou na cadeira e cobriu o rosto com as mãos por 1 segundo. Precisava parar com isso. Precisava parar de reagir assim a cada olhar, a cada palavra, a cada gesto mínimo de reconhecimento. Mas não conseguia. Tinha tentado. Deus sabia o quanto tinha tentado. No começo, quando tinha começado a trabalhar ali, tinha sido mais fácil. Ele era apenas o chefe, intimidador, distante, inalcançável. Mas com o tempo, observando, convivendo, tinha começado a ver mais. A forma como ele esfregava a testa quando estava cansado. A maneira como a voz dele ficava um tom mais suave quando falava com a mãe ao telefone. O jeito como olhava pela janela às vezes, como se estivesse longe, pensando em algo que doía. E então, 6 meses atrás, tinha acontecido algo que mudou tudo. Ela tinha ficado doente, gripe forte, febre alta, tinha precisado faltar 2 dias. Quando voltou, ainda meio tonta, encontrou uma cesta de frutas na mesa dela com um bilhete. Espero que esteja melhor, não se esforce demais, FM. Tinha sido simples, direto, mas tinha sido dele. Ele tinha pensado nela, tinha se importado o suficiente para fazer aquilo, e ela, idiota que era, tinha guardado o bilhete. Estava na gaveta da mesa dela até hoje, dobrado com cuidado, como se fosse algo precioso. Era patético. Ela sabia que era. Mas não conseguia se livrar da esperança boba de que talvez, só talvez, ele a visse como algo além de apenas a secretária eficiente. O dia continuou. Almoço que ela não comeu porque o estômago estava embrulhado. Amanda tentando conversar, ela respondendo com monossílabos. À tarde, mais reuniões, mais telefonemas, mais trabalho. Quando o relógio marcou 6 da tarde, a maioria das pessoas já tinha ido embora. O escritório ficava mais silencioso, mais vazio, e ela gostava desse horário. Era quando podia trabalhar sem se preocupar em ser observada, sem ter que sorrir e fingir.
Estava terminando de arquivar uns documentos quando a porta do escritório dele se abriu. Ele saiu, paletó já tirado, gravata afrouxada, mangas da camisa dobradas até os cotovelos. Parecia cansado, parecia humano, e isso fazia ele parecer ainda mais perigoso para o coração dela. Lia, você ainda está aqui. Não era uma pergunta, era uma constatação. Estava terminando uns arquivos. Ela manteve a voz neutra. Já vou embora. Ele hesitou. Foi quase imperceptível, mas ela viu. Viu a forma como ele abriu a boca como se fosse dizer algo. Então fechou. Então olhou para o lado. Você trabalha demais. As palavras saíram baixas, quase como se ele não tivesse planejado dizê-las. Lia piscou, surpresa. Eu gosto do meu trabalho. Ele a encarou então, realmente encarou, e ela sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés. Eu sei. E sou grato por isso. Você é... Parou, passou a mão pelo cabelo, gesto incomum nele, que era sempre tão controlado. Você é muito boa no que faz. Eu só queria que soubesse disso. O coração de Lia estava batendo tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Obrigada, Sr. Montenegro. Silêncio. Pesado, carregado de algo que ela não sabia nomear. Ele deu um passo na direção dela, depois parou, como se tivesse se dado conta do que estava fazendo. Boa noite, Lia. Virou e foi embora, passos rápidos, quase como se estivesse fugindo. Ela ficou ali, parada, olhando o espaço vazio onde ele tinha estado segundos atrás. As mãos tremiam de novo. O coração batia descompassado. E ela sabia, com uma certeza assustadora, que estava encrencada. Porque não era mais apenas admiração. Não era mais apenas um crush bobo de escritório. Era algo maior, mais profundo, mais perigoso. Algo que ia acabar machucando ela. Porque homens como Fabrício Montenegro não olhavam para mulheres como Lia Azevedo. Não de verdade. Não do jeito que importava. Desligou o computador, pegou a bolsa, trancou a mesa. Ia para casa, ia tomar um banho, ia fingir que estava tudo bem. Ia continuar fingindo, dia após dia, até que esses sentimentos passassem. Eles tinham que passar. Não havia outra opção. Porque admitir o que sentia, arriscar, expor o coração assim, era algo que ela simplesmente não conseguia fazer. Nunca tinha conseguido. E não ia começar agora, não com ele. Não quando havia tudo a perder e nada a ganhar. Quando Lia acordou na manhã seguinte, a primeira coisa que viu pela janela foi o céu cinzento e pesado. Nuvens escuras se acumulavam sobre São Paulo, e mesmo de dentro do apartamento ela conseguia sentir a mudança no ar. Tempestade chegando. Pegou o celular e conferiu a previsão do tempo enquanto ainda estava na cama. Alerta de temporal forte para o fim da tarde. Ventos de até 80 km por hora. Possibilidade de queda de energia. Ótimo. Exatamente o que ela precisava numa quinta-feira. Levantou, foi para o banheiro, começou a rotina de sempre. Chuveiro, roupa, maquiagem, cabelo preso. Mas hoje tinha algo diferente no ar. E não era só a tempestade que vinha. Era uma sensação estranha no peito, como se algo importante fosse acontecer, como se o dia fosse mudar alguma coisa. Ela tentou ignorar. Tentou se convencer de que era só ansiedade por causa do tempo, mas a sensação persistiu enquanto ela trancava o apartamento e descia para pegar o metrô. O trajeto foi ainda mais caótico que o normal. Todo mundo com pressa, todo mundo querendo sair mais cedo por causa da previsão, o clima de nervosismo contagiando até quem normalmente era calmo. Lia segurou firme na barra, evitou olhar para as pessoas, focou em respirar fundo e se manter centrada. Quando chegou ao escritório 15 minutos antes das 8, como sempre, o prédio inteiro parecia estar vibrando, com a mesma energia inquieta. Funcionários conversando sobre ir embora cedo, seguranças conferindo os geradores de emergência, tudo se preparando para o que vinha. Subiu para o 42º andar, guardou a bolsa, ligou o computador. A agenda dele estava cheia, como sempre. Mas às 6:30 da tarde, tinha uma anotação que ela mesma tinha feito ontem. Reunião extra com investidores internacionais. Horário infeliz, dado que a tempestade estava prevista para bater exatamente nesse período,
mas não havia o que fazer. Os investidores estavam em fuso horário diferente. Aquele era o único momento que funcionava para todos. Amanda apareceu às 8h40, como sempre, mas hoje estava mais agitada que o normal. Lee, você viu a previsão? Dizem que vai ser forte mesmo. Eu vou tentar sair às 5 antes de começar. Lee assentiu. Faz sentido. Eu tenho que ficar até mais tarde. Tem reunião às 6h30. Amanda fez uma careta. Sério? Não dá para remarcar? Lia balançou a cabeça. Investidores internacionais, não tem jeito. Amanda olhou para a porta fechada do escritório de Fabrício. Ele vai ficar também? Lia sentiu o coração apertar. Vai, é reunião dele. Amanda suspirou. Então, pelo menos você não fica sozinha no prédio. Mas mesmo assim, toma cuidado, tá? E me manda mensagem quando sair. Lia prometeu que mandaria, e Amanda foi embora para o próprio andar. Ficou sozinha de novo, olhando a tela do computador, tentando não pensar que ia ficar até tarde, que ia ter que ficar além do horário, quando o prédio estivesse quase vazio, quando não houvesse ninguém entre ela e ele, além do silêncio pesado que sempre pairava quando estavam sozinhos. 9h. Ele chegou pontualmente, como sempre. Terno preto hoje, gravata cinza, aquela presença que fazia o ar ficar mais denso só de ele entrar na sala. Bom dia, Lia. A voz grave e controlada. Bom dia, Sr. Montenegro. Ela manteve o profissionalismo, passou a agenda, mencionou a tempestade, perguntou se ele queria remarcar a reunião. Ele balançou a cabeça. Não tem como. São investidores importantes. Vamos ter que encarar. Olhou para ela com aquela intensidade que sempre fazia ela esquecer como respirar. Você não precisa ficar. Eu consigo resolver sozinho. Lia piscou, surpresa. Era a primeira vez que ele sugeria que ela fosse embora. Eu prefiro ficar, caso precise de alguma coisa. Ele estudou o rosto dela por um momento longo demais, então assentiu devagar. Tudo bem, mas qualquer coisa, qualquer sinal de que a tempestade está ficando perigosa, você vai embora. Entendido? Não era um pedido. Era uma ordem, mas uma ordem que vinha de preocupação, e isso fez o coração dela apertar ainda mais. Entendido. O dia passou devagar, cada hora parecendo durar 2. O céu foi ficando cada vez mais escuro, e às 3h já parecia noite. As luzes do escritório estavam todas acesas, e Lia podia ver pela janela a cidade lá embaixo se preparando, trânsito caótico, pessoas correndo. Às 5 em ponto, o êxodo começou. Funcionários saindo em massa, elevadores lotados, despedidas apressadas. Amanda passou pela mesa dela. Tem certeza que não quer ir junto? Lia balançou a cabeça. Tenho que ficar. Mas obrigada, Amanda. Vai com cuidado. Amanda a abraçou rápido. Você também. E me avisa quando chegar em casa, senão eu vou ficar preocupada. Prometeu que avisaria e Amanda foi embora com o resto da multidão. Às 5h30, o andar estava praticamente vazio. Só ela, Fabrício trancado no escritório preparando a reunião, e o silêncio pesado quebrado apenas pelo som do vento que começava a uivar lá fora. 6h. A primeira rajada forte de vento fez as janelas vibrarem. Lia olhou para fora e viu as árvores se curvando, papéis voando, a cidade se transformando num caos de chuva e vento. A chuva começou de repente, violenta, batendo contra o vidro com força assustadora. Ela se afastou da janela, voltou para a mesa, tentou focar no trabalho, mas era impossível não ficar tensa. Trovões começaram a ecoar, cada um mais alto que o anterior, e as luzes piscaram 1 vez, 2 vezes. Ela segurou o braço da cadeira, respirou fundo. Estava tudo bem. O prédio tinha geradores. Mesmo se a energia caísse, ia voltar. Estava tudo bem. 6h20. A porta do escritório dele se abriu. Lia, eles estão atrasados. Problema de conexão do lado deles. Vão entrar na chamada às 7. Ela assentiu, anotou. Quer que eu peça um café? Ele balançou a cabeça. E foi então que ela percebeu que ele parecia diferente. Cansado, talvez. Preocupado. Você está bem? As palavras saíram antes que ela pudesse pensar, e ela quase se arrependeu,
mas ele não pareceu incomodado. Estou. Ele olhou para a janela, para a tempestade lá fora. Mas não gosto da ideia de você ter que voltar para casa nesse tempo. Lia sentiu algo quente se espalhar no peito. Eu fico bem. Pego um táxi, chego rápido. Ele não pareceu convencido, mas não discutiu. Depois da reunião, eu te levo. Não aceito não como resposta. Era autoritário, mas tinha preocupação na voz, e ela não conseguiu discordar. Tudo bem, obrigada. Ele assentiu e voltou para o escritório. 7h em ponto. A reunião começou. Lia conseguia ouvir a voz dele através da porta, firme, confiante, conduzindo a conversa com a habilidade de quem fazia aquilo há anos. Ela terminou os últimos arquivos do dia, organizou a mesa, preparou tudo para o dia seguinte. 7h40. A reunião ainda estava acontecendo. A tempestade piorou. Raios iluminavam o céu, trovões sacudiam o prédio. A chuva era tão forte que ela mal conseguia ver a cidade lá fora. E então, às 8h15, aconteceu. Um clarão imenso, um estrondo que fez todo o prédio tremer e as luzes apagaram. Escuridão completa por 3 segundos que pareceram eternos. Então as luzes de emergência acenderam, fracas, verdes, dando ao escritório uma aparência fantasmagórica. A porta do escritório se abriu e Fabrício saiu. A conexão caiu. Perdemos tudo. Ele passou a mão pelo cabelo, frustração clara. Deve ter sido o raio. Atingiu alguma coisa. Lia se levantou. Os geradores ligaram. A energia deve voltar logo. Ele assentiu, mas ambos sabiam que não era garantido. Olhou para ela. Vamos embora, não tem motivo para ficar. Ela concordou, pegou a bolsa, desligou o computador que tinha voltado a funcionar com o gerador. Ele pegou o paletó, ajeitou a gravata, trancou o escritório. Caminharam juntos pelo corredor vazio e silencioso, apenas as luzes de emergência iluminando o caminho, os passos deles ecoando. Chegaram aos elevadores. Fabrício apertou o botão de descer. Esperaram. As portas se abriram e eles entraram. Foi quando tudo mudou. Lia apertou o botão do térreo. As portas se fecharam. O elevador começou a descer, suave, normal, e ela começou a relaxar, pensando que logo estariam fora dali, que logo ela estaria em casa, segura, longe da proximidade dele que sempre fazia ela perder o equilíbrio. Mas então, entre o 35º e o 34º andar, o elevador sacudiu. Ela perdeu o equilíbrio, ia cair, mas sentiu mãos fortes segurando seus braços, firmes, estáveis. Fabrício a segurou, a puxou para perto, e o elevador parou completamente. Silêncio. As luzes de emergência dentro do elevador eram ainda mais fracas que as do corredor. Uma penumbra que mal deixava ver o rosto um do outro. Lia sentiu o pânico subindo na garganta. O que aconteceu? A voz dela saiu trêmula, baixa. Ele ainda estava segurando os braços dela e parecia relutante em soltar. Deve ter sido a queda de energia. O gerador não conseguiu cobrir todos os elevadores. Soltou ela devagar, foi até o painel, apertou o botão de emergência. Nada. Apertou de novo. Silêncio. Pegou o interfone, tentou ligar para a portaria. Nada. Chiado. Apenas chiado. Lia sentiu o peito apertar. Espaço fechado. Sem saída. Presa. As paredes pareciam estar se aproximando, o ar ficando mais rarefeito, e ela sabia que estava sendo irracional, que havia ar suficiente, mas não conseguia controlar a sensação. Encostou na parede espelhada, fechou os olhos, tentou respirar fundo. Lia. A voz dele, mais suave que ela já tinha ouvido. Olha para mim. Ela abriu os olhos. Ele estava na frente dela, mais perto que o profissional permitiria, mas não invasivo, preocupado. Está tudo bem. Vamos sair daqui. Pode demorar um pouco, mas vamos sair. Ela assentiu, mas as mãos tremiam. Ele viu. Tirou o paletó devagar, estendeu para ela. Está frio. Põe isso. Ela ia recusar, dizer que não precisava, mas ele já estava colocando sobre os ombros dela, e o tecido estava quente do corpo dele, e cheirava a ele, e ela quase não conseguiu processar a intimidade daquele gesto. Obrigada.
A voz dela saiu mais fraca que pretendia. Ele assentiu, voltou para o painel, tentou de novo o interfone. Nada. Olhou para ela. Pode demorar. Talvez até a tempestade passar e conseguirem religar tudo. Lia engoliu seco. Quanto tempo? Ele hesitou. Não sei, 1 hora, talvez mais. Ela assentiu, tentou não entrar em pânico, tentou se convencer de que estava tudo bem. 1 hora, 2. Ela conseguia. Já tinha passado por coisas piores. Não tinha, na verdade, mas estava tentando se convencer disso. Fabrício deve ter visto algo no rosto dela, porque disse: Senta. Vai ficar mais confortável. Ela olhou para o chão do elevador, limpo, mas ainda um chão, e hesitou. Ele não esperou. Sentou primeiro, encostou na parede do fundo, estendeu as pernas longas, olhou para ela. Vem, não vou deixar você ficar em pé esse tempo todo. Havia algo na voz dele, uma gentileza que ela raramente ouvia, que fez ela obedecer. Sentou ao lado dele, não muito perto, mas perto o suficiente para sentir o calor do corpo dele, para ouvir a respiração dele. O paletó ainda estava sobre os ombros dela, e ela puxou mais apertado, se escondendo nele. Silêncio. Apenas o som da chuva e dos trovões lá fora, abafados, mas ainda audíveis. Ela não sabia o que dizer, não sabia como agir. Estar ali, presa num elevador, sozinha com ele, era surreal. Você tem medo de espaços fechados? A voz dele quebrou o silêncio suave, quase hesitante. Lia olhou para o lado. Ele estava olhando para frente, não para ela, como se estivesse dando espaço. Um pouco, ela admitiu baixo. Nunca foi grave, mas... Não gosto muito. Ele assentiu. Entendo. Eu tenho medo de altura. Irônico, considerando que trabalho no 42º andar. Ela piscou surpresa. Era a primeira vez que ele compartilhava algo pessoal assim. Sério? Ele deu um sorriso pequeno, quase triste. Sério. Quando era criança, cai de uma árvore. Quebrei o braço. Desde então a altura me dá calafrios. Ela processou aquilo, a imagem dele criança, assustado, ferido. Humanizou ele de uma forma que fez o peito dela apertar. Mas você superou. Consegue trabalhar lá em cima. Ele finalmente olhou para ela. Superar não é não ter medo. É ter medo e fazer mesmo assim. Os olhos dele, mesmo na penumbra, eram intensos. Você é corajosa, Lia. Saiu da sua cidade, veio para cá sozinha, construiu uma vida. Isso é muito mais corajoso que a maioria consegue. Lia sentiu as lágrimas queimando, mas piscou rápido, não ia chorar na frente dele. Não me sinto corajosa. Me sinto assustada o tempo todo. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar, verdade crua que ela nunca tinha admitido para ninguém. Ele não disse nada por um momento, apenas olhou para ela com aquela intensidade que fazia ela se sentir nua, exposta, como se ele visse tudo que ela tentava esconder. Eu também. A voz dele saiu baixa, vulnerável. Tenho medo o tempo todo. Medo de falhar, de não ser bom o suficiente, de decepcionar todo mundo que depende de mim. Medo de confiar nas pessoas erradas de novo. Medo de... Parou, olhou para o lado. Medo de muitas coisas. Lia sentiu algo se mover no peito, algo grande e assustador e inevitável. Ele estava se abrindo com ela, realmente se abrindo. Não era mais o CEO distante, o chefe inalcançável. Era apenas um homem cansado, sozinho, com medo, assim como ela. De novo? A pergunta saiu suave, cuidadosa. Ele fechou os olhos e ela viu a dor passar pelo rosto dele. Tive uma noiva, 4 anos atrás. Marcela. O nome saiu pesado. Achei que era real. Achei que ela me amava. Não o que eu tinha, não a posição, não o dinheiro. Mas eu estava errado. Abriu os olhos, olhou para o teto do elevador. Ela me traiu, com um sócio da empresa. Por dinheiro, por posição. Não sei exatamente, mas sei que nunca foi sobre mim. Lia sentiu o coração despedaçar por ele. Sinto muito. Foi tudo o que conseguiu dizer, mas colocou sinceridade em cada palavra. Ele olhou para ela. Depois disso, eu parei.
Parei de confiar, parei de tentar, parei de acreditar que alguém poderia me querer pelo que sou e não pelo que tenho. É mais fácil assim, mais seguro. Ela entendeu. Deus, como ela entendeu. É mais seguro, mas também é mais solitário. As palavras saíram suaves, sem julgamento, apenas verdade. Ele deu um sorriso triste. É muito solitário. Silêncio de novo, mais diferente agora. Mais leve, mais próximo. A tempestade continuava lá fora, violenta, mas ali dentro parecia haver uma bolha de algo que ela não sabia nomear. Eu nunca namorei. Lia não sabia por que estava dizendo aquilo, mas as palavras saíram e ela não conseguiu segurá-las. Nunca, nenhuma vez. Sempre fui tímida demais, assustada demais, convencida demais de que ninguém ia me querer. Ele virou para olhar para ela e ela viu surpresa genuína nos olhos dele. Nunca! Ela balançou a cabeça, sentiu o rubor subindo, mas não desviou o olhar. Nunca! Meus pais sempre me protegeram muito, e eu nunca tive coragem de arriscar. Sempre achei que se alguém me conhecesse de verdade, ia ver que não há nada de especial, e ia ir embora. A voz dela falhou no final, e ela odiou como aquilo soou vulnerável, fraco. Mas ele não riu, não julgou. Apenas olhou para ela com algo que parecia ternura. Lia. A voz dele saiu baixa, rouca. Você não vê, né? Não vê como é incrível. Inteligente, dedicada, gentil, forte, sem nem perceber que é. Qualquer um que te conhecer de verdade e não ver isso é cego. O coração dela parou. Literalmente parou. E depois voltou a bater 3 vezes mais rápido que deveria. Ele não podia estar dizendo aquilo. Não podia estar olhando para ela daquele jeito. Ela estava imaginando, o medo e o espaço fechado estavam fazendo ela alucinar. Você não precisa dizer isso. A voz dela saiu trêmula. Ele se moveu apenas um pouco, mas de repente estava mais perto. Não estou dizendo porque preciso. Estou dizendo porque é verdade. A mão dele se moveu, devagar, dando tempo para ela se afastar se quisesse, e tocou o rosto dela. Suave, delicado, como se ela fosse algo precioso. E porque preciso que você saiba. Preciso que você entenda que... Parou, lutando com as palavras. Aquela noite, 6 meses atrás, quando você ficou doente e eu mandei as frutas, você guardou o bilhete. Não era uma pergunta, ela congelou. Como você... Ele deu um sorriso pequeno, quase tímido. Eu vi. Uma vez você abriu a gaveta e estava lá. E eu... Respirou fundo. Fiquei feliz. Mais feliz do que deveria. Lia não conseguia respirar. Ele sabia. Ele tinha visto. E não tinha achado patético. Tinha ficado feliz. Fabrício. Ela não sabia o que dizer. Como processar aquilo. Ele estava tão perto agora que ela conseguia contar os cílios dele, ver as pequenas manchas douradas nos olhos castanhos dele, sentir o calor do corpo dele. Nos últimos 6 meses, eu tentei. Tentei manter distância. Tentei me convencer que não era apropriado, que você merecia melhor que alguém como eu. Mas não consegui parar de pensar em você. Em como você sorri quando acha que ninguém está olhando. Em como você é gentil com todo mundo, até quando não precisa ser. Em como você faz o escritório parecer menos frio só por estar lá. A voz dele estava rouca, baixa, carregada de emoção. E eu sei que é errado. Sei que sou seu chefe. Sei que é complicado. Sei que você pode não sentir nada além de... Ela não deixou ele terminar, porque não aguentava mais. Não aguentava mais esconder, mais fingir, mais ter medo. Eu sinto. As palavras saíram num sussurro desesperado. Sinto tudo, o tempo todo, tanto que dói. O mundo parou. Os olhos dele se arregalaram e ela viu tudo ali. Esperança, medo, desejo, alívio, tudo misturado numa intensidade que a deixou sem ar. Lia. Foi quase uma súplica. Se você está dizendo isso só porque estamos presos aqui, porque está assustada, porque... Ela balançou a cabeça. E a mão dela foi para o peito dele. Sentiu o coração batendo descompassado debaixo da camisa. Não, não é por isso. É porque não aguento mais mentir. Nem para você, nem para mim.
Ele soltou um som que era quase um gemido, e a mão dele, que estava no rosto dela, deslizou para a nuca, os dedos se entrelaçando no cabelo que tinha se soltado do coque. Eu vou te beijar. Não era uma pergunta, mas era uma promessa, um aviso, dando a ela a chance de parar, de recuar. Ela não recuou. Por favor. Foi tudo o que conseguiu dizer, e então não havia mais espaço entre eles. Ele a puxou, e os lábios dele encontraram os dela, e o mundo inteiro desapareceu. O beijo não foi suave. Foi desesperado, faminto, como se ambos tivessem esperado tempo demais e não aguentassem mais. A boca dele era quente e firme e dominadora, e ela se entregou completamente, as mãos agarrando a camisa dele, puxando ele mais perto, querendo mais, sempre mais. Ele aprofundou o beijo, a língua dele explorando, saboreando, e ela respondeu com a mesma intensidade, esquecendo onde estava, esquecendo tudo, menos a sensação de finalmente ter aquilo que queria há tanto tempo. As mãos dele desceram pelas costas dela, firmes mas cuidadosas, e a puxaram para o colo dele. Ela foi sem hesitar, as pernas se ajeitando dos lados do quadril dele, os corpos se pressionando um contra o outro sem barreiras, sem espaço, e ela sentiu o calor, a solidez, a força dele, e quase não conseguiu processar que aquilo era real. O paletó dele caiu dos ombros dela, e ela não se importou, estava quente demais, sentindo demais, querendo demais. Ele quebrou o beijo por um segundo, a respiração pesada, os olhos escuros e intensos fixos nos dela. Nunca senti isso. A voz dele saiu rouca, maravilhada. Nunca, com ninguém. Ela sentiu lágrimas queimando de novo, mas dessa vez de alívio, de alegria, de algo grande demais para caber no peito. Eu também, sussurrou, e então beijou ele de novo, e ele respondeu com igual fervor. As mãos dele no rosto dela, no pescoço, na cintura, como se não conseguisse decidir onde tocar, como se quisesse tocar tudo ao mesmo tempo. O elevador estava parado, eles estavam presos. A tempestade continuava lá fora, mas nada disso importava. Nada importava além daquele momento, daquele beijo, da certeza absoluta de que algo tinha mudado irreversivelmente entre eles. E então, como se o universo tivesse decidido que eles tinham tido tempo suficiente, as luzes voltaram, forte, súbitas, cegantes. Eles se separaram num reflexo, piscando contra a clareza repentina, e o elevador sacudiu e começou a descer de novo. Lia escorregou do colo dele, o coração batendo descontrolado, os lábios ainda formigando, a mente tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Fabrício ficou de pé rápido, estendeu a mão para ajudá-la a levantar, e ela pegou. Sentiu os dedos dele apertando os dela, firmes, seguros, como se ele não quisesse soltar. O elevador desceu, 20 andares, 15, 10, e nenhum dos dois disse nada. Apenas ficaram ali, mãos entrelaçadas, olhando um para o outro, tentando entender o que vinha agora. As portas se abriram no térreo. O saguão estava quase vazio, apenas 2 seguranças, e o porteiro que olhou para eles com alívio. Senhor Montenegro, estava preocupado, o elevador parou? Fabrício assentiu, mas não soltou a mão de Lia. Parou. Já voltou. Está tudo bem. O segurança pareceu aliviado. Ótimo, a tempestade está passando. Vocês precisam de alguma coisa? Fabrício olhou para Lia. Preciso levar ela em casa. Não era uma pergunta. Ela não discutiu, apenas assentiu. Eles saíram do prédio juntos, ainda de mãos dadas, e a chuva tinha parado. Mas o chão estava molhado, a cidade parecendo ter sido lavada pela tempestade. O carro dele estava no estacionamento subterrâneo, luxuoso, preto, tudo o que ela esperaria de alguém como ele. Ele abriu a porta do passageiro para ela, esperou que ela entrasse, fechou com cuidado, deu a volta, entrou do lado do motorista. Ligou o carro, mas não saiu do lugar. Apenas ficou ali, mãos no volante, olhando para frente. Lia! A voz dele saiu baixa, carregada. O que aconteceu ali em cima? Ela sentiu o pânico subindo. Ele ia dizer que foi um erro, que não deveria ter acontecido, que era complicado demais. Não foi um erro. Ele virou para olhar para ela,
e havia certeza nos olhos dele. Não me arrependo, nem um segundo. Mas preciso saber se você... Ela não deixou ele terminar. Não foi um erro. Repetiu as palavras dele, colocou firmeza na voz mesmo com o coração batendo descompassado. E eu não me arrependo também. Ele soltou o ar e ela viu o alívio, a felicidade, a esperança tomando conta das feições dele. Então isso não termina aqui. Não era pergunta, era promessa. Ela assentiu, sentiu as lágrimas finalmente escorrendo, mas eram lágrimas boas, de alívio, de alegria. Não termina aqui. Ele estendeu a mão, entrelaçou os dedos nos dela de novo e dirigiu com uma mão só porque parecia não conseguir soltar ela. O trajeto até o apartamento dela foi silencioso, mas era um silêncio bom, confortável, cheio de possibilidades. Quando chegaram, ele estacionou na frente, mas não desligou o carro. Virou para ela. Amanhã vamos ter que conversar sobre isso. Sobre o que significa, sobre como vamos fazer funcionar. Mas hoje... Ele levou a mão dela até os lábios, beijou os dedos dela com uma ternura que fez ela querer chorar de novo. Hoje, eu só quero que você saiba que isso é real, que você não está sozinha nisso, que eu estou aqui e não vou desistir. Ela não conseguiu falar, apenas assentiu, e saiu do carro antes que fizesse algo louco como pedir para ele subir. Ele esperou até ela entrar no prédio, acenou pela janela e só então foi embora. Lia subiu as escadas como se estivesse flutuando. Entrou no apartamento, fechou a porta e só então deixou o sorriso imenso tomar conta do rosto. Tinha acontecido. Realmente tinha acontecido. E nada nunca mais seria como antes. Lia não dormiu naquela noite. Não conseguiu. Ficou deitada na cama olhando para o teto, revivendo cada segundo do que tinha acontecido no elevador. O beijo. As mãos dele. As palavras dele. Nunca senti isso. A voz rouca, carregada de emoção, ainda ecoava na mente dela. Virou de lado, abraçou o travesseiro, sentiu o sorriso idiota tomando conta do rosto de novo. Tinha acontecido. Realmente tinha acontecido. Fabrício Montenegro, o homem que ela achava inalcançável, tinha-a beijado. Tinha dito que sentia algo por ela. Tinha prometido que aquilo não terminava ali. O coração acelerou só de lembrar, e ela cobriu o rosto com as mãos, meio rindo, meio sem acreditar. Mas junto com a alegria, o medo começou a se infiltrar. E agora? Como ia ser no escritório? As pessoas iam perceber? Ia ser estranho. Ele ia se arrepender quando a luz do dia voltasse e a realidade batesse? Respirou fundo, tentou acalmar os pensamentos. Ele tinha dito que iam conversar, que iam descobrir juntos. Ela precisava confiar nisso, confiar nele. Olhou para o relógio no criado mudo. 4h20 da manhã. Em menos de 2 horas, o despertador ia tocar. Fechou os olhos, forçou o corpo a relaxar. Precisava dormir pelo menos um pouco, ou ia chegar no escritório parecendo um zumbi. Quando o despertador finalmente tocou às 6, ela já estava acordada. Levantou num pulo, foi para o banheiro. Olhou para o próprio reflexo no espelho. Os olhos brilhavam, as bochechas estavam coradas, e havia uma marca levemente avermelhada no pescoço onde os lábios dele tinham estado. Tocou com os dedos, sentiu o calor subindo no rosto. Era real. Tinha marcas para provar. Tomou banho mais demorado que o normal, deixando a água quente relaxar os músculos tensos. Escolheu a roupa com ainda mais cuidado hoje. Blusa azul clara, saia cinza, sapato confortável. Soltou o cabelo, algo que raramente fazia para o trabalho, mas hoje queria. Queria se sentir bonita. Queria que ele a visse e lembrasse da noite anterior. Passou maquiagem leve, um toque de gloss nos lábios, pegou a bolsa. 7h05. Estava adiantada, mas não conseguia ficar parada. Trancou o apartamento. Desceu, saiu para a rua ainda sonolenta. O metrô estava mais vazio que o normal, e ela conseguiu até sentar, algo raro. Olhou pela janela, vendo a cidade passar, e tentou não pensar demais. Tentou não criar expectativas, mas era impossível. O coração batia rápido, as mãos suavam levemente,
e ela se pegou checando o celular a cada 2 minutos, esperando uma mensagem que não veio. Chegou ao prédio às 8 menos 10. O saguão estava normal, movimento de sempre. Pessoas entrando com pressa, café na mão, olhos ainda sonolentos. Mostrou o crachá, entrou no elevador, e só quando as portas se fecharam é que a realidade bateu. Elevador. Ontem, ela tinha estado ali, naquele mesmo espaço, no colo dele, beijando ele como se o mundo fosse acabar. Tocou os lábios, sentiu eles formigarem com a lembrança. As portas se abriram no 42º andar, e ela saiu, caminhou pelo corredor, chegou à sua mesa. Tudo estava igual. Computador desligado, agenda ao lado, canetas organizadas. Como se nada tivesse mudado. Mas tinha mudado. Tudo tinha mudado. Ligou o computador, guardou a bolsa, ajeitou a cadeira. A porta do escritório dele estava fechada. Ele ainda não tinha chegado. Eram 8 horas. Ele sempre chegava às 9. Respirou fundo, tentou focar. Trabalho. Ia focar no trabalho até ele chegar. E então iam conversar e tudo ia ficar claro. Tinha que ficar. Abriu o e-mail, começou a revisar a agenda do dia. Reunião às 10. Almoço com cliente ao meio-dia, tarde relativamente livre. Nada muito pesado. Bom, porque ela não tinha certeza de que conseguiria se concentrar em nada complicado hoje. 8h30. Amanda apareceu, jogou a bolsa na cadeira de visitas, olhou para Lia com aqueles olhos espertos. Você está diferente. Não era pergunta, era afirmação. Lia sentiu o rubor subindo. Estou? Tentou soar casual, mas a voz saiu estranha. Amanda estreitou os olhos. Está. O cabelo está solto, você está usando gloss e tem um brilho. O que aconteceu ontem? O coração de Lia disparou. Ela não podia contar. Não ainda. Nem ela mesma sabia direito o que tinha acontecido. Nada. Só sobrevivi à tempestade. Cheguei em casa bem. Amanda não pareceu convencida, mas não insistiu. Se você diz, mas eu conheço esse brilho, Lee. É brilho de quem aconteceu alguma coisa boa. Deu uma piscada. Pegou a bolsa de volta. Quando quiser contar, eu tô aqui. Foi embora antes que Lia pudesse responder. E ela ficou ali, coração batendo rápido, mãos tremendo levemente. Precisava se acalmar. Respirou fundo 3 vezes, fechou os olhos, contou até 10. Quando abriu de novo, se sentia um pouco mais centrada. Um pouco. Trabalho. Ia focar no trabalho. Imprimiu os documentos para a reunião das 10. Organizou as pastas. Preparou o café que ele gostava. 8h55. 5 minutos para as 9. Lia olhou para a tela do computador, fingindo estar ocupada, mas cada nervo do corpo estava em alerta máximo, esperando. Ouviu os passos no corredor e o coração quase saltou pela boca. Forçou-se a manter a expressão neutra, a não olhar até que fosse apropriado. Os passos pararam na frente da mesa dela. Ela olhou para cima e lá estava ele. Terno azul marinho hoje, gravata cinza, cabelo perfeitamente arrumado, mas os olhos estavam diferentes, mais suaves, mais quentes, fixos nela com uma intensidade que fez ela esquecer como respirar. Bom dia, Lia. A voz era a mesma, grave e controlada, mas havia algo por baixo, algo só para ela. Ela engoliu seco. Bom dia, Sr. Montenegro. Manteve o profissionalismo, mas sentiu o rubor subindo quando os olhos dele desceram rapidamente para os lábios dela e depois voltaram. Sua agenda está na mesa. Os documentos para a reunião das 10 já estão prontos e o café está preparado. Ele assentiu devagar, mas não se moveu. Apenas ficou ali, olhando para ela como se estivesse memorizando cada detalhe. Você soltou o cabelo. Não era pergunta, era observação, e o tom dele fez algo se mexer no estômago dela. Soltei. Foi tudo o que conseguiu dizer, a voz saindo mais rouca que pretendia. Silêncio. Pesado, carregado, cheio de tudo que não podiam dizer ali, naquele espaço aberto onde qualquer um poderia passar. Ele deu um passo mais perto, baixou a voz. Precisamos conversar, a sós. Pode vir ao meu escritório depois da reunião? Ela assentiu. Não confiava na voz para sair firme.
Ele segurou o olhar dela por mais um segundo. Então virou e entrou no escritório, fechando a porta atrás de si. Lia soltou o ar que não sabia que estava segurando, as mãos agarrando a borda da mesa para se estabilizar. Ele tinha olhado para ela daquele jeito. Tinha notado o cabelo. Tinha pedido para conversar. Era real. Não era imaginação. Não tinha sido só o calor do momento no elevador. Era real. Tentou voltar ao trabalho, mas era impossível se concentrar. Os minutos arrastavam, cada um parecendo durar 1 hora. Às 10 menos 5, bateu na porta do escritório dele. Senhor Montenegro, a reunião vai começar. A voz dele veio de dentro. Já vou. 1 minuto depois, a porta se abriu e ele saiu, pasta na mão, expressão profissional de volta. Caminhou até a sala de reuniões sem olhar para trás e ela ficou ali, observando, o coração apertado de antecipação. A reunião durou 1 hora e 15 minutos. Lia tentou trabalhar, mas acabou apenas olhando para a tela sem realmente ver nada. Quando finalmente ouviu vozes no corredor, indicando que a reunião tinha terminado, o coração disparou de novo. Esperou. Os membros do conselho passaram pela mesa dela, cumprimentando com acenos. E então foi só ele caminhando na direção dela, e havia algo diferente na forma como ele se movia, mais decidido, mais focado. Parou na frente da mesa. Lia, meu escritório. Agora. O tom era firme, mas não rude, e ela assentiu, levantou, seguiu ele. Entraram no escritório e ele fechou a porta, mas não trancou. Apontou para as cadeiras na frente da mesa. Senta. Ela obedeceu e ele deu a volta, sentou na cadeira dele, mas não na posição formal. Virou a cadeira para ficar de frente para ela, inclinou-se para a frente, cotovelos nos joelhos. A posição casual dele, tão diferente da postura sempre rígida, fez ela relaxar um pouco. Ele a estudou por um momento longo, então falou. Ontem à noite, quando cheguei em casa, não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo. No que aconteceu, no que eu disse, no que você disse. E quanto mais eu pensava, mais eu tinha certeza. Ele parou, passou a mão pelo cabelo, gesto que ela já tinha percebido que ele fazia quando estava lutando com as palavras. Certeza de quê? Ela perguntou baixo, a voz saindo hesitante. Ele olhou direto nos olhos dela. Certeza de que não posso mais fingir que não sinto nada. Certeza de que quero tentar, de verdade. Não escondido, não como algo vergonhoso, mas tentando construir algo real. O coração dela saltou, e ela teve que morder o lábio para não sorrir feito idiota. Eu também quero. As palavras saíram num sussurro emocionado. Mas como? Você é meu chefe. Eu sou sua secretária. As pessoas vão falar, vai ser complicado, e eu não quero que você se arrependa, não quero que... Ele levantou, deu a volta na mesa, ajoelhou na frente dela. Ajoelhou, pegou as mãos dela entre as dele, quentes e firmes e estáveis. Olha para mim. Ela obedeceu, os olhos dela encontrando os dele. Não vou me arrepender. Nunca. E sim, vai ser complicado. As pessoas vão falar, vão julgar, vão ter opiniões. Mas eu não me importo. Não me importo com nada disso se significa poder ter você. A voz dele saiu firme, sem hesitação, e ela viu a verdade ali. Quanto ao trabalho, vamos fazer certo. Vou conversar com o RH. Vamos seguir todos os protocolos. Talvez mudar você de posição para evitar conflito de interesse. Mas não vou esconder o que sinto. Não vou fingir que você é só minha secretária quando é muito mais. Lia sentiu as lágrimas queimando, mas piscou rápido. Não ia chorar ali. Não agora. Eu tenho medo, admitiu baixo, a voz falhando. Tenho medo de não ser suficiente, de você perceber que existem mulheres melhores, mais bonitas, mais interessantes, mais... Ele colocou o dedo nos lábios dela, gentil, mas firme. Para de se diminuir. Você é incrível, Lia. E eu sei que você não acredita nisso agora, mas vou passar o tempo que for necessário, provando até você acreditar. Tirou o dedo, substituiu por um beijo suave, casto, diferente do beijo desesperado de ontem, mas igualmente intenso. Quando se afastou, havia promessa nos olhos dele. Vamos devagar, sem pressa. Vou te levar para jantar hoje à noite. Um lugar tranquilo, longe do escritório, onde podemos conversar de verdade. Você aceita?
Ela assentiu sorrindo através das lágrimas que finalmente escaparam. Aceito. Ele limpou as lágrimas com os polegares, sorriu de volta, e ela viu felicidade genuína no rosto dele, algo que raramente via. Ótimo. Passo te buscar às 7? Ela concordou, e ele a ajudou a levantar, mas não soltou as mãos imediatamente. Apenas ficou ali, segurando, olhando, como se não quisesse que o momento terminasse. Um toque na porta quebrou a bolha. Eles se separaram rapidamente, e Fabrício voltou para trás da mesa, assumindo a postura profissional de volta. Entre. A porta se abriu, e Amanda enfiou a cabeça para dentro. Desculpa interromper, Sr. Montenegro, mas tem uma ligação urgente do escritório de Tóquio na linha 2. Ele assentiu. Obrigado, Amanda, já atendo. Amanda saiu, mas não antes de lançar um olhar curioso para Lia, que tentou manter a expressão neutra. Quando a porta fechou, Fabrício olhou para Lia. Preciso atender isso. Mas te vejo às 7. Ela assentiu e saiu do escritório, voltou para a mesa, afundou na cadeira. As mãos ainda tremiam, o coração ainda batia rápido, mas agora era diferente. Não era mais medo, era expectativa, esperança, alegria. Olhou para a tela do computador, tentou focar, mas era impossível. A tarde ia ser eterna. Forçou-se a trabalhar, a responder e-mails, a organizar documentos, mas cada minuto que passava era uma eternidade. Amanda voltou na hora do almoço. Então, vai me contar ou vou ter que adivinhar? Lia mordeu o lábio, lutando contra o sorriso. Contar o quê? Amanda revirou os olhos. Li, você está radiante, sorrindo sozinha. E eu vi o jeito que ele olhou para você quando passou aqui mais cedo. Algo aconteceu. Lia olhou em volta, garantindo que não havia ninguém por perto, então baixou a voz. Ontem, no elevador, a gente ficou preso por mais de 1 hora. E a gente conversou, de verdade. E então ele me beijou. E hoje a gente conversou de novo e ele quer tentar. Quer me levar para jantar hoje. As palavras saíram num jorro e ela cobriu o rosto, rindo e chorando ao mesmo tempo. Amanda arregalou os olhos. O quê? Lia, isso é incrível, eu sabia. Eu sempre soube que tinha algo entre vocês dois. Abraçou Lia apertado e Lia retribuiu, sentindo a alegria transbordar. Mas manda, tem que ser discreto ainda. Ele vai conversar com o RH, fazer tudo certo, mas por enquanto a gente não pode sair gritando por aí. Amanda assentiu séria. Claro, segredo de tumba, mas Li, eu estou tão feliz por você. Ele é um cara bom, eu sempre vi isso. E você merece ser feliz. Lia sorriu, limpou as lágrimas. Obrigada. Precisava contar para alguém ou ia explodir. Amanda riu, apertou a mão dela. Agora vem almoçar comigo e me conta tudo, cada detalhe. Lia concordou, pegou a bolsa e saíram juntas. A tarde passou mais rápido depois disso. Saber que tinha alguém que sabia, que apoiava, que vibrava junto, fez tudo parecer mais real. 5:30. Lia começou a arrumar a mesa, a desligar o computador. Ia precisar ir em casa trocar de roupa antes do jantar. Fabrício saiu do escritório, paletó no braço, gravata já afrouxada. Lia, pode ir, já é tarde. Ela assentiu, pegou a bolsa. Ele esperou que ela ficasse de pé, então baixou a voz. Te busco às 7. Manda o endereço. Ela confirmou e saíram juntos do escritório. No elevador, com mais 3 pessoas, ficaram em silêncio, mas ela sentiu quando a mão dele roçou na dela, de leve, apenas um toque, mas foi suficiente para fazer o coração dela acelerar. Quando chegaram no térreo e as portas se abriram, ele se virou para ela. Até logo. A voz profissional, mas os olhos dizendo muito mais. Ela sorriu. Até logo. Saiu, caminhou até o metrô, e o trajeto inteiro foi num estado de flutuação. Chegou em casa, tomou banho demorado, escolheu um vestido azul marinho simples, mas bonito. Soltou o cabelo, passou maquiagem com mais cuidado. 6:50. Mandou o endereço pelo celular. 7 horas em ponto, o interfone tocou. Ela atendeu, o coração batendo rápido. Oi. A voz dele veio do outro lado. Oi. Já desço. Desligou. Pegou a bolsa. Olhou no espelho uma última vez. Estava bonita. Estava feliz.
Estava prestes a ter o primeiro encontro de verdade da vida. Desceu e, quando saiu do prédio, ele estava lá. Encostado no carro, sem gravata, camisa com os primeiros botões abertos, cabelo levemente bagunçado, e quando viu ela, o sorriso que tomou conta do rosto dele foi devastador. Você está linda. Não era bajulação. Era verdade sincera, e ela sentiu o rubor subindo. Obrigada. Você também está bem. Ele riu, som baixo e quente que fez algo se mexer no estômago dela. Bem? Vou aceitar. Abriu a porta do passageiro para ela, esperou que entrasse, fechou com cuidado. Deu a volta, entrou do lado do motorista e dessa vez ligou o carro e saiu dirigindo pelas ruas de São Paulo, que começavam a se acender com as luzes da noite. Para onde a gente vai? Ela perguntou curiosa. Ele deu um sorriso de lado. É surpresa, mas é um lugar que gosto. Tranquilo, onde a gente pode conversar sem ser interrompido. Ela relaxou no banco, observou o perfil dele iluminado pelas luzes da cidade. Era real. Estava realmente acontecendo. E pela primeira vez na vida, ela não estava com medo. Estava feliz. Estava esperançosa. Estava pronta para arriscar. O restaurante era pequeno, escondido numa rua lateral de pinheiros, italiano, aconchegante, com luzes baixas e mesas espaçadas. Ele tinha reservado uma no canto, privada, perfeita. Sentaram um de frente para o outro, e quando os olhos dele se encontraram sobre a luz de vela, ela soube. Soube que aquilo era só o começo, que tinha muito mais vindo, e que pela primeira vez na vida ela estava pronta para viver de verdade. Os dias seguintes passaram num borrão de alegria e descoberta. Lia acordava todas as manhãs com um sorriso no rosto, algo que nunca tinha acontecido antes. O jantar tinha sido perfeito. Eles tinham conversado por horas, sobre tudo e nada, descobrindo gostos em comum, rindo de coisas bobas, construindo algo que parecia sólido e real. Ele tinha a levado em casa e a beijado na porta do prédio, um beijo longo e doce que a deixou tonta. E desde então, tudo tinha mudado. No escritório eles mantinham o profissionalismo, mas havia olhares secretos, toques discretos quando ninguém estava olhando. Mensagens trocadas durante o dia que faziam ela sorrir sozinha na frente do computador. Amanda tinha percebido, claro, mas mantinha o segredo fielmente, apenas dando piscadas cúmplices quando via Lia corar. Fabrício tinha conversado com o departamento de RH, explicado a situação. Iniciado o processo para transferir Lia para outro departamento onde não haveria conflito de interesse direto. Tudo estava sendo feito da forma certa, transparente, ética, e Lia se sentia flutuando. Mas na segunda semana, as coisas começaram a mudar. Foi sutil no começo. Um olhar estranho de uma colega no corredor. Um silêncio súbito quando ela entrava na copa. Sussurros que paravam quando ela se aproximava. Ela tentou ignorar, convencer-se de que estava imaginando, mas a sensação persistiu, crescendo a cada dia. E então, na quinta-feira daquela semana, Amanda apareceu na mesa dela com uma expressão preocupada que fez o estômago de Lia revirar. Li, preciso te contar uma coisa. A voz dela estava baixa, hesitante. Lia olhou ao redor, garantindo que estavam sozinhas. O que foi? Amanda puxou a cadeira mais perto, sentou, olhou diretamente nos olhos dela. Estão falando, no escritório, sobre você e o Montenegro. O coração de Lia parou. Mas como? A gente tem sido tão discreto. Amanda balançou a cabeça. Alguém viu vocês saindo juntos no outro dia e começou a espalhar. Não são coisas horríveis, mas tem gente insinuando que você está usando isso para subir na empresa, que a transferência de departamento é favorecimento, essas coisas. Lia sentiu a náusea subindo. Era exatamente o que tinha medo. Exatamente o que ele tinha dito que ia acontecer. Mas ouvir era diferente. Era pior. Quem está falando? A voz dela saiu mais fraca do que queria. Amanda hesitou. Várias pessoas. Mas quem está realmente alimentando os rumores é a Marcela. Lia franziu a testa. Marcela? Quem é Marcela? Amanda pareceu surpresa. Você não sabe? Marcela Duarte,
A ex-noiva dele. Ela trabalha em consultoria, tem projetos com a empresa de vez em quando. Apareceu aqui na segunda-feira para uma reunião e desde então tem... Digamos que não está sendo discreta sobre o fato de que acha estranho o Montenegro de repente estar interessado em alguém. As palavras caíram como pedras no estômago de Lia. Ex-noiva. Ele tinha mencionado, claro, na noite do elevador, mas não tinha dado detalhes. E agora a mulher estava ali, no mesmo prédio, espalhando veneno. Respirou fundo, tentou manter a calma. O que exatamente ela está dizendo? Amanda olhou para o lado, desconfortável. Que você é muito jovem, muito inexperiente, que ele está passando por uma fase e logo vai voltar ao normal. Que vocês são muito diferentes e que isso não vai durar. E tem mais. Parou, como se não quisesse continuar. Fala, Amanda. Lia forçou firmeza na voz. Ela deu a entender que está disponível caso ele perceba o erro. Lia sentiu algo gelado descer pela espinha. Não era só fofoca, era sabotagem. Amanda pegou a mão dela. Li, não dá bola. Ela é uma cobra, todo mundo sabe. E o Montenegro não é idiota. Ele escolheu você, não ela. Lia assentiu, mas as palavras não tiraram o peso do peito. Agradeceu a Amanda, disse que estava tudo bem, mas quando ficou sozinha de novo, teve que lutar contra as lágrimas. Não podia chorar ali. Não ia dar esse gosto para quem estivesse observando. Focou na tela do computador, fingiu trabalhar, mas a mente estava longe. Será que ele sabia que a ex estava ali? Será que tinha falado com ela? Será que parte dele estava questionando a decisão de ficar com Lia? Sacudiu a cabeça, irritada consigo mesma. Não podia pensar assim. Ele tinha sido claro. Tinha dito que queria tentar, que não se arrependia. Ela precisava confiar nisso, confiar nele. Mas era difícil quando as dúvidas plantadas por outras pessoas começavam a crescer na mente dela como ervas daninhas. A porta do escritório de Fabrício se abriu e ele saiu, mas não estava sozinho. Ao lado dele estava uma mulher que Lia nunca tinha visto antes, mas que reconheceu instantaneamente pela descrição. Alta, cabelo loiro perfeitamente escovado, vestido de grife, maquiagem impecável, sorriso confiante. Marcela. Ela estava falando com Fabrício, tocando o braço dele de forma casual, mais íntima, rindo de algo que ele tinha dito. E ele estava sendo educado, profissional, mas não estava afastando a mão dela. Lia sentiu o coração despedaçar. Sabia que estava sendo irracional, sabia que ele precisava manter a cordialidade profissional, mas ver a ex-noiva dele tão à vontade, tão bonita, tão perfeita, fez todas as inseguranças dela voltarem com força total. Marcela olhou na direção dela então e Lia viu o momento em que a mulher a reconheceu. O sorriso ficou mais afiado, os olhos mais frios, e ela se inclinou mais perto de Fabrício. Sussurrou algo no ouvido dele. Ele balançou a cabeça, respondeu algo baixo e Marcela riu de novo. Tocou o peito dele levemente antes de se afastar. Foi ótimo te ver de novo, Fabrício. A gente precisa almoçar um dia desses, colocar o papo em dia. A voz dela era doce como mel envenenado. Ele assentiu, educado, mas distante. Talvez. Boa sorte com o projeto. Marcela acenou, caminhou até o elevador e antes de entrar lançou um último olhar para Lia. Não era hostil. Era pior. Era de pena. Como se estivesse olhando para alguém que não sabia o que estava fazendo, que estava prestes a se machucar. As portas do elevador se fecharam e Fabrício voltou para o escritório sem olhar para Lia. Ela ficou ali, paralisada, o coração apertado, a mente girando. Ele não tinha olhado para ela, nenhuma vez. Será que estava envergonhado? Será que estava se arrependendo? Forçou-se a respirar, a focar, mas era impossível. Meia hora depois, a porta do escritório se abriu de novo. Lia, pode vir aqui um momento? A voz dele era normal, profissional, mas ela detectou algo por baixo. Preocupação, talvez. Levantou, entrou no escritório e ele fechou a porta assim que ela passou. Virou para olhar para ela e havia tensão nas feições dele. Você está bem? Foi direto ao ponto. Ela piscou. Eu? Sim. Por quê? Ele estudou o rosto dela. Porque você está pálida.
e vi o jeito que você olhou quando a Marcela estava aqui. Lia olhou para o lado. Não queria ter essa conversa, não queria parecer a namorada insegura e ciumenta, mas as palavras saíram antes que pudesse parar. Ela é bonita. Foi tudo que conseguiu dizer, voz pequena. Fabrício soltou o ar, deu um passo na direção dela. Lia? Ela levantou a mão. Não, desculpa. Eu sei que é irracional. Eu sei que você precisa manter o profissionalismo. Eu sei tudo isso. Mas ver ela tocando você, rindo com você, sendo tão perfeita. E eu sou só... Parou, mordeu o lábio. Ele cobriu a distância entre eles em 2 passos, pegou o rosto dela entre as mãos, forçou ela a olhar para ele. Você é tudo. A voz dele saiu firme, sem espaço para dúvidas. Ela é parte do passado. Um passado que me machucou, que me fez fechar o coração por anos. Você é o presente. E se eu tiver sorte, o futuro. Não compara. Nunca. Lia sentiu as lágrimas queimando. As pessoas estão falando, dizendo que eu estou usando você para subir, que não vou durar, que você vai perceber que cometeu um erro. Ele fechou os olhos por um segundo, frustração clara nas feições. Eu sei. Ouvi os rumores também. E vou lidar com isso. Mas, Lia, você precisa confiar em mim. Precisa confiar no que temos. Ela assentiu, mas as lágrimas finalmente escorreram. Ele as limpou com os polegares, beijou a testa dela, depois o nariz, depois os lábios, suave e reconfortante. Vou cuidar disso. Vou deixar claro que qualquer um que espalhar rumores maliciosos vai ter que responder para mim, tá bom? Ela concordou, e ele a abraçou apertado, e ela se deixou afundar no calor dele, tentando absorver a certeza que ele estava oferecendo. Mas, quando saiu do escritório minutos depois, a dúvida ainda estava lá, pequena, mas insistente, e piorou quando, na hora do almoço, ela estava na copa pegando água e ouviu vozes vindas do corredor. Não pretendia ouvir, mas reconheceu uma das vozes. Marcela. E a outra era de alguém do departamento financeiro. Eu estou apenas preocupada com ele. Fabrício sempre foi focado, sempre soube o que queria. E agora, de repente, está com uma secretária tímida que mal fala com ninguém? Não faz sentido. A voz de Marcela era suave, preocupada, mas Lia ouviu a malícia por baixo. A outra pessoa respondeu algo que Lia não conseguiu ouvir, e Marcela continuou. Olha, eu não tenho nada contra a moça. Tenho certeza que ela é doce. Mas vamos ser honestas. Ela não tem a experiência, a sofisticação, a bagagem que alguém como ele precisa. E quando a novidade passar, ele vai perceber isso. Lia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Não conseguiu se mover, não conseguiu respirar. Apenas ficou ali congelada, ouvindo as palavras que confirmavam cada medo que tinha. As vozes se afastaram, e ela ficou sozinha na copa, tremendo, as mãos agarrando a garrafa de água com tanta força que os dedos ficaram brancos. Não era justa, não era. Ela sabia que Marcela estava sendo maliciosa, sabia que estava tentando plantar dúvidas, mas as palavras tinham acertado exatamente onde doía. Porque no fundo Lia tinha medo de que fossem verdade, que ela realmente não fosse suficiente, que quando a empolgação inicial passasse, Fabrício fosse perceber que tinha cometido um erro. Respirou fundo, forçou as lágrimas de volta. Não ia deixar aquela mulher vencer. Não ia deixar as dúvidas destruírem o que tinha com Fabrício. Voltou para a mesa, tentou focar no trabalho, mas a tarde foi tortura. Às 5, quando a maioria já tinha ido embora, a porta do escritório dele se abriu. Lia, você pode ficar um pouco? Preciso que revise uns documentos comigo. Ela assentiu, pegou o bloco de notas, entrou. Ele fechou a porta, mas dessa vez trancou. Virou para ela com expressão séria. Marcela te abordou? A pergunta foi direta, pegando ela de surpresa. Não, não diretamente, mas eu ouvi ela falando. Sobre mim, sobre nós. Ele fechou os olhos, frustração clara. O que ela disse? Lia hesitou, mas decidiu ser honesta. Contou tudo. As palavras sobre inexperiência, sobre não ser sofisticada o suficiente, sobre ele perceber o erro. Quando terminou, Fabrício estava tenso, a mandíbula apertada, as mãos fechadas em punhos. Ela não tem direito. Nenhum direito de falar de você assim.
A voz dele saiu baixa, controlada, mas havia raiva por baixo. Lia tocou o braço dele. Fabrício, ela está tentando causar problema, e se a gente reagir, ela vence. Ele olhou para ela e havia algo feroz nos olhos dele. Não vou deixar ninguém te machucar. Ninguém. Nem ela, nem ninguém. A intensidade assustou e confortou ao mesmo tempo. Eu sei, mas talvez seja melhor a gente dar um tempo, deixar as coisas esfriarem. Até a transferência sair e as pessoas terem menos o que falar. As palavras doeram ao sair, mas ela precisava oferecer. Precisava dar a ele uma saída se ele quisesse. Ele a encarou, incrédulo. Você está falando sério? Ela olhou para baixo. Eu só não quero te causar problema. Não quero que se arrependa. Ele pegou o rosto dela. Forçou ela a olhar para cima. Ouve o que vou dizer e ouve bem. Não vou dar um tempo. Não vou recuar. Não vou deixar fofoca ou ex-maliciosa ou qualquer outra coisa destruir o que temos. Se você quer terminar, se você realmente não quer mais isso, então me diz. Mas não usa desculpa de proteger a mim ou minha reputação, porque eu sou adulto e sei exatamente o que quero. E o que eu quero é você. A voz dele não deixou espaço para dúvidas, e Lia sentiu algo dentro dela se quebrar, no bom sentido. Eu não quero terminar, eu só... Ele beijou ela antes que pudesse terminar. Beijou com intensidade, com desespero, como se estivesse provando algo, e quando se afastou, havia promessa nos olhos dele. Então para de duvidar, para de ouvir o que os outros dizem, e confia no que temos. Ela assentiu e ele a abraçou, e ali naquele escritório silencioso, ela tentou acreditar que ia dar certo. Tentou ignorar a vozinha na cabeça que sussurrava que talvez Marcela estivesse certa. Tentou, mas não conseguiu completamente. Nos dias seguintes, a tensão só aumentou. Marcela aparecia no escritório com frequência cada vez maior, sempre com desculpas profissionais, sempre achando motivos para falar com Fabrício. E ele, sempre educado, sempre profissional. Mas Lia via a forma como a outra mulher olhava para ele. Com familiaridade, com intimidade que vinha de anos de história. E via também como algumas pessoas no escritório olhavam para Marcela com aprovação, como se achassem que aquele par fazia mais sentido. Lia tentou não deixar isso afetar, mas era difícil. E então, na sexta-feira daquela semana, aconteceu o pior. Ela estava voltando do banheiro quando viu Eduardo Campos, o sócio que sempre tinha sido gentil com ela, parado no corredor. Ele sorriu quando a viu. Lia, como você está? A voz dele era calorosa, amigável. Bem, obrigada, Sr. Campos. Ela manteve o profissionalismo. Ele deu um passo mais perto. Eduardo, por favor, a gente se conhece há tempo suficiente para dispensar formalidades. Ela assentiu, sem saber o que dizer. Ele continuou. Olha, eu sei que não é da minha conta, mas tenho ouvido coisas sobre você e o Montenegro. E só queria dizer que acho que você é uma mulher incrível. E se ele não percebe isso, se ele está te fazendo sofrer de alguma forma, você não precisa aceitar. Você merece alguém que te valorize completamente. Lia piscou confusa. Obrigada, mas não é assim. Ele me valoriza. Eduardo estudou o rosto dela. Se você diz, mas se mudar de ideia, se precisar conversar, estou aqui. Talvez até possamos almoçar um dia desses, como amigos. Havia algo na forma como ele disse que não parecia completamente amigável, e Lia sentiu desconforto. Vou pensar. Com licença. Passou por ele rapidamente, voltou para a mesa, o coração batendo rápido. Não tinha sido nada demais, mas tinha sido estranho, e ela não queria que Fabrício interpretasse errado, mas não teve tempo de processar porque naquele momento ele saiu do escritório, e a expressão no rosto dele fez o estômago dela revirar. Ele tinha visto. Tinha visto ela falando com Eduardo, e estava com ciúmes. Ela conhecia aquele olhar agora, a tensão na mandíbula, os olhos mais escuros. Ele passou direto por ela sem dizer nada, entrou no elevador e desapareceu. Lia ficou ali, paralisada, sem saber o que fazer. Pegou o celular, mandou mensagem. Posso explicar, não foi nada. Esperou. 5 minutos, 10, nenhuma resposta.
O resto do dia foi tortura. Ele não voltou ao escritório, não respondeu mensagens. E quando chegou 6 da tarde e ela precisou ir embora, estava à beira das lágrimas. Amanda a encontrou no elevador. Lee, o que aconteceu? Você está péssima. Lee a contou, as palavras saindo atropeladas, e Amanda fez uma careta. Homens. São todos idiotas quando ficam com ciúmes. Mas ele vai entender. Ele só precisa de tempo para esfriar a cabeça. Lia esperava que fosse verdade. Chegou em casa, tomou banho, tentou comer, mas não conseguiu. Às 8 da noite, o interfone tocou. Ela correu, atendeu. Oi. A voz dele tensa. Posso subir? Ela liberou sem hesitar e minutos depois batida na porta. Abriu e lá estava ele. Sem terno, apenas jeans e camiseta, cabelo bagunçado como se tivesse passado as mãos 1000 vezes, expressão carregada. Entraram e ele virou para ela. Desculpa. Desculpa por ter saído daquele jeito, por não ter respondido suas mensagens. Eu só vi você com ele e tudo que consegui pensar foi que talvez você percebesse que ele é a melhor escolha, que ele é sócio, tem posição, não vem com toda a bagagem que eu venho. A voz dele saiu cansada, vulnerável. Lia sentiu o coração apertar. Você é idiota. As palavras saíram suaves, sem raiva. Ele não significa nada. Ele ofereceu amizade e eu disse que ia pensar. Pronto, não tem mais nada além disso. E mesmo que ele fosse a melhor escolha do mundo, não seria você. E eu só quero você. Fabrício fechou os olhos, respirou fundo. Eu sei disso. Mas ver ela aqui toda hora, ouvir as coisas que ela diz, os rumores, e então ver você com outro homem. Eu perdi o controle, e não deveria ter perdido. Você não merece isso. Ela foi até ele, pegou o rosto dele entre as mãos. Nós dois estamos deixando as pessoas entrarem na nossa cabeça, e não podemos. Temos que ser mais fortes que isso. Ele assentiu, puxou ela para um abraço apertado. Você está certa. Mas é difícil quando parece que todo mundo está esperando a gente falhar. Ela encostou a cabeça no peito dele, ouviu o coração batendo forte. Então vamos provar que estão errados. Ficaram assim por longos minutos, apenas se segurando, tentando encontrar força um no outro. E quando ele finalmente foi embora tarde da noite, Lia estava exausta, mas determinada. Não ia deixar Marcela, ou Eduardo, ou qualquer outra pessoa destruir o que tinha com Fabrício. Mas no fundo, bem no fundo, a dúvida ainda estava lá. Pequena, mas crescendo. E ela tinha medo do que ia acontecer quando se tornasse grande demais para ignorar. O convite chegou numa segunda-feira de manhã, envelope elegante de papel creme deixado na mesa de Lia antes mesmo dela chegar. Ela pegou, abriu e leu. Gala Beneficente Anual da Montenegro Investimentos, sábado à noite. Black tie. Presença de todos os funcionários de nível executivo e administrativo era esperada. Ela leu de novo, o estômago revirando. Gala. Black tie. Ou seja, ela ia ter que ir, ia ter que se vestir elegantemente, ia ter que estar no mesmo ambiente que Fabrício, Marcela, Eduardo e todo mundo que tinha opinião sobre o relacionamento deles. Respirou fundo, guardou o convite na bolsa, ia precisar de um vestido e sapatos. E coragem, muita coragem. Amanda apareceu minutos depois acenando o próprio convite. Você viu? A gala. Finalmente algo interessante acontecendo nessa empresa. Ela se jogou na cadeira animada. Você vai, né? Lia assentiu, tentando não parecer tão nervosa quanto estava. Tenho que ir. Faz parte do trabalho. Amanda estudou o rosto dela. Você está preocupada por causa da Marcela? Lia não respondeu, mas a expressão disse tudo. Amanda suspirou. Lee, esquece ela. Você vai estar linda, ele vai estar babando por você e ela vai ficar mordendo a língua de raiva. Vai ser perfeito. Lia queria acreditar, mas a semana que se seguiu foi tensa. Marcela continuava aparecendo, sempre com desculpas profissionais, sempre achando motivos para tocar Fabrício, para rir alto demais, para lançar olhares na direção de Lia que deixavam claro que ela sabia exatamente o que estava fazendo. E Fabrício, apesar de manter a distância profissional, não podia ser rude. Negócios eram negócios.
Lia entendia isso racionalmente, mas emocionalmente era tortura. Eles ainda se viam fora do escritório, jantares discretos, caminhadas no parque, conversas longas no apartamento dele ou dela, e nesses momentos tudo parecia bem. Ele era atencioso, carinhoso, presente. Mas no escritório, com todos observando, com Marcela circulando como predador, a tensão era palpável. Na quinta-feira, Lia saiu do trabalho mais cedo com Amanda para procurar vestido. Foram a 3 lojas antes de encontrar o perfeito. Azul escuro, quase preto. Elegante, mas não exagerado. Decote discreto. Corte que valorizava a silhueta dela sem ser chamativo. Amanda vibrou. Esse é perfeito. Você vai estar incrível. Lia olhou no espelho e, pela primeira vez em dias, sentiu um pouco de confiança voltando. Talvez pudesse fazer isso. Talvez pudesse estar naquele evento e não se sentir completamente deslocada. Sábado chegou rápido demais. Lia passou a tarde se arrumando, o estômago embrulhado de nervos. Tomou banho demorado, fez as unhas, passou mais tempo que nunca na maquiagem. Quando finalmente vestiu o vestido e olhou no espelho, quase não se reconheceu. O cabelo estava solto em ondas suaves, a maquiagem realçava os olhos, o vestido caía perfeitamente. Ela parecia bonita. Não, mais que isso. Parecia confiante. Parecia alguém que pertencia àquele mundo, pelo menos por fora. Pegou a clutch pequena, os sapatos de salto que tinha comprado junto com o vestido e desceu. Fabrício tinha oferecido para buscá-la, mas ela tinha recusado. Não queria dar mais combustível para os rumores chegando com ele. Chamou um táxi, e o trajeto até o hotel onde a gala seria realizada passou num borrão. Quando chegou, o estacionamento estava cheio de carros luxuosos, e havia um tapete vermelho na entrada, fotógrafos, movimento de gente elegante entrando. Ela pagou o táxi, respirou fundo 3 vezes e saiu. O salão de festas era grandioso. Lustres de cristal, decoração em tons de dourado e branco, mesas redondas perfeitamente arrumadas, e já havia pelo menos 100 pessoas ali, todas vestidas impecavelmente, todas conversando e rindo com a facilidade de quem estava acostumado com aquele tipo de evento. Lia entrou devagar, tentando não parecer tão perdida quanto se sentia. Localizou Amanda do outro lado do salão, acenou, mas antes que pudesse ir até lá, ouviu a voz. Lia. Virou e o ar saiu dos pulmões. Fabrício estava ali, a poucos metros, e ela nunca tinha visto nada tão devastador. Smoking preto impecável, gravata borboleta, cabelo perfeitamente arrumado, mas eram os olhos que a prenderam. A forma como ele a olhava, como se mais ninguém existisse no salão inteiro, como se ela fosse a única coisa que importava. Ele caminhou até ela devagar e, quando parou na frente, a voz saiu baixa, rouca. Você está... Não tenho palavras. Está perfeita. Ela sentiu o rubor subindo, mas não desviou o olhar. Você também. Ele sorriu, aquele sorriso pequeno que era só para ela, e estendeu o braço. Posso? Ela hesitou apenas um segundo, então entrelaçou o braço no dele e eles caminharam juntos pelo salão. Conversas pararam, cabeças viraram. Ela sentiu os olhares, alguns curiosos, alguns desaprovadores, mas Fabrício manteve a postura ereta, a expressão serena, como se não se importasse nem um pouco. Levou ela até a mesa onde os executivos principais estavam, apresentou para pessoas que ela só conhecia de nome e ficou ao lado dela o tempo todo, mão descansando levemente nas costas dela, gesto possessivo, mas respeitoso. A noite começou. Discursos, jantar, mais discursos. Lia mal tocou na comida, o estômago muito embrulhado para comer. Fabrício, sentado ao lado dela, também parecia tenso, mas mantinha conversa educada com os outros na mesa. E então, depois do jantar, a música começou. Uma banda ao vivo, jazz suave, e as pessoas começaram a ir para a pista de dança. Lia viu quando Marcela entrou no salão. Impossível não ver. Vestido vermelho justo, decote generoso, cabelo loiro brilhando sob os lustres, e ela se movia pela multidão com a confiança de quem sabia que era observada. Foi direto até a mesa deles, sorriu para todos,
mas os olhos fixaram em Fabrício. Fabrício, que evento lindo! Você realmente superou a si mesmo este ano. A voz dela era doce, familiar. Ele assentiu, educado. Obrigado, Marcela. O comitê trabalhou duro. Ela olhou para Lia então como se apenas tivesse notado. Lia, certo? Você está diferente. O vestido é bonito. Havia condescendência na voz, e Lia sentiu a raiva subindo, mas forçou um sorriso. Obrigada. Marcela virou de volta para Fabrício. Você se lembra das galas que a gente costumava vir? Eram sempre tão divertidas, principalmente quando você me fazia dançar. Havia insinuação ali, memórias compartilhadas, e Lia viu a tensão na mandíbula dele. Eram outros tempos, Marcela. A voz dele saiu fria, e Marcela piscou surpresa com a rispidez. Recuperou-se rápido. Claro. Bem, vou deixar vocês. Aproveitem a noite. Ela se afastou, mas não antes de lançar um último olhar para Lia, que dizia claramente: Você não pertence aqui. Lia olhou para baixo, as mãos tremendo levemente na clutch. Fabrício cobriu a mão dela com a dele. Apertou. Ignora ela. Ela não importa. Lia assentiu, mas as palavras de Marcela tinham acertado. Ela realmente não pertencia ali. Não naquele mundo de luxo e elegância e familiaridade que Marcela tinha e ela não. Olhou ao redor, viu as pessoas dançando, rindo, confortáveis. Eduardo estava do outro lado do salão. E quando os olhos dele se encontraram, ele acenou. Começou a caminhar na direção dela. Lia sentiu o pânico. Não queria outra situação estranha. Não queria mais ciúmes, mais complicações. Mas antes que Eduardo chegasse, Fabrício se levantou e estendeu a mão para ela. Dança comigo? Não era pedido. Era salvação. Ela pegou a mão dele. Deixou ele a levar até a pista de dança. E quando ele a puxou para perto, uma mão na cintura dela, a outra segurando a mão dela, o mundo ficou menor, mais manejável. A música era lenta, romântica, e eles se moviam juntos com facilidade surpreendente. Ela nunca tinha dançado assim antes, mas com ele guiando parecia natural. Ele a puxou mais perto, até não haver espaço entre os corpos, e baixou a cabeça para sussurrar no ouvido dela. Você está tensa. Relaxa. A voz dele era quente contra a pele, e ela sentiu um arrepio percorrer a espinha. É difícil relaxar quando todo mundo está olhando.